E hoje a gente vai desenvolver uma tela de login com HTML e CSS fazendo o layout mobile. Eu já estou aqui no Figma e vou apresentar para vocês o layout. Ele é um layout bem simples. Nós temos aqui um título, uma descrição e nessa seção aqui a gente tem uma cor de fundo. Aqui embaixo nós temos a seção de formulário, onde novamente eu tenho o título da seção e a descrição, e aqui embaixo os inputs, onde a gente tem a label e o input e o botão de logar. Aqui embaixo nós também temos algumas mídias sociais e um link que leva para outra página de criação de conta. Então é isso, é um layout simples e é o que a gente vai estar implementando no vídeo de hoje. E eu já estou aqui no VS Code e eu não fiz essa página antes, né? Não criei ela antes, então vai ser o desafio criar aqui ao vivo, entre aspas, com vocês. Então, primeiro de tudo, a gente tem que criar aqui o arquivo index.html. Depois disso, eu já vou criar aqui um arquivo styles.css, que aqui vai ser onde a gente vai colocar as nossas estilizações, mas eu também vou ter um outro arquivo chamado reset.css, que ele vai servir para a gente resetar algumas propriedades padrões que os navegadores colocam nas nossas estilizações. Então, eu vou colocar aqui para todos os elementos, eu quero que todos os elementos tenham margem 0, o padding 0 e também o box sizing como border box. Eu já vou colocar aqui o botão com cursor pointer. Ok, então de início esse aqui vai ser o nosso reset. Vou aqui no index.html e aqui eu já vou aproveitar, vou mudar o título da página para login e vou importar aqui os meus arquivos CSS. Então vai ser o reset e logo abaixo o arquivo styles. Então essa é a nossa estrutura inicial e agora vamos iniciar a análise deste Figma. Então vamos lá, eu vou colocar então aqui uma section que ela vai agrupar o meu elemento de H1 e o meu elemento de descrição. Então eu vou colocar aqui o texto que é Welcome to Sweet Delhi. E vou colocar aqui também uma descrição aqui. Nesse caso vamos usar o emit do VS Code, onde a gente pode colocar Lorem, por exemplo, colocar 10 e dar um Enter. Ele já gera o texto para nós utilizando o Lorem Y. Então, feito isso, nós temos os textos. Vou começar agora a seção de formulário. Então, cria section. Aqui eu vou colocar um H2 Welcome back, o texto desse H2, e o texto da descrição vai ser Meet the good taste today. Então, feito isso, agora aqui nós vamos colocar a tag de form e vamos colocar uma div para agrupar a label e agrupar o input também. Então, nesse input, o placeholder dele vai ser type your email e a label vai ser email. Então essa vai ser a estrutura. Agora eu vou duplicar essa estrutura utilizando Alt Shift flechinha para baixo, um atalho do VS Code. E agora eu vou mudar. Então ao invés de e-mail, nós vamos colocar password. E aqui no tipo do input vai ser o input do tipo password. E também no tipo do e-mail, do input de e-mail, vamos colocar e-mail. Então, feito isso, agora nós precisamos, além disso, de um botãozinho aqui, na verdade um link, que ele vai levar para outra página. Nesse caso eu vou colocar só a hashtag, já que a gente vai estar fazendo somente essa tela de login. Então aqui eu vou colocar forgot password. Vai ser o nosso link. E por fim, vamos colocar o nosso botão do tipo submit, que ele vai ter o texto sign in. E agora nós vamos colocar a nossa seção de mídias sociais, né? De login com mídias sociais. Então vai ser uma tag que vai estar abaixo da tag form. Então eu vou colocar aqui uma div, tá?
Nós vamos ter aqui também o texto, que vai ser or do it with other accounts. E aqui nós vamos, além disso, colocar os logos e também esse outro link aqui. Então, já vou colocar esse outro link aqui, que ele vai ser primeiro um parágrafo, que a gente tem esse restante de texto, que é don't have an account, e o link vai ser só o trecho sign up. Então, feito isso, a grande maioria aqui do nosso HTML está mais ou menos pronto. Acredito que agora o próximo passo vai ser só adicionar as mídias sociais e esse logo aqui em cima. E além, é claro, da gente colocar as nossas classes no HTML. E agora, então, eu vou exportar esses ícones. Se você não sabe como exportar o ícone, é um processo bem simples. Então, aqui no Figma, eu vou selecionar o ícone. Vou selecionar aqui, por exemplo, o Google. Então, eu aperto o Ctrl, selecionei aqui. Então, essa seleção que foi realizada, ela selecionou o ícone como um todo. Então, o ícone mais o círculo em volta. Mas, no caso, eu quero somente o logo do Google. Então, aqui, eu selecionei esse outro elemento. E agora sim, ele traz só o ícone do Google. Então, para exportar, seleciona aqui. E na direita tem a opção aqui de exportar. Você seleciona o tipo de arquivo, no caso eu coloquei SVG, e você clica em exportar e o download vai ser iniciado no seu navegador. Então, aqui no Visual Studio Code, eu criei uma pasta Assets, e dentro dessa pasta Assets, uma pasta chamada Icons, e onde estão os SVGs que estão ali no nosso Figma. Então, vamos lá, vamos começar a estilização dessa tela. Coloquei aqui lado a lado, né? Vou tentar esconder algumas questões aqui do Figma, tá? Para a gente ter mais espaço para trabalhar, para enxergar o layout. Então eu vou clicar aqui em Go Live para iniciar a minha página com o Live Server. Então ele iniciou na porta 5500. Então vamos acessar a porta 5500. E aqui está a nossa página com o nosso HTML. Então, vamos começar aqui por essa seção. Então, a gente tem aqui esta cor de background que eu vou colocar e eu vou chamar essa seção de header. Então, na verdade, essa aqui pode ser, ao invés de uma tag section, pode ser uma tag header. E aqui eu vou colocar, na verdade nem precisamos colocar uma classe, vamos selecionar somente o header. Então, vou ter styles, então vai ser, meu seletor vai ser body e o header que é um filho direto do body. Então eu vou colocar aqui um background com esta cor e vou colocar color FFF, que é a cor branca, para já colocar o nosso texto com essa cor. Aqui nós temos o H1, então o H1 que está dentro do header. Você é tão acostumado com o Sass que eu já queria fazer esse encadeamento, mas como a gente está somente com o CSS, a gente não tem essa funcionalidade, então eu vou ter que colocar o seletor dessa forma. Então o H1 ele vai ter o font size de 24px, vai ter o line height de 32, tá? E aqui ele tem uma altura definida. Isso que não é legal, tá? 53. Então, se a gente tem um line height de 32 e a 53, a gente tem 21 pixels a mais. Então, nesse caso, eu vou arredondar para 20 e vou colocar uma margem bottom ao invés de colocar a altura. Então, vai ser margem bottom, vai ser 20px. E agora, eu vou colocar a estilização na descrição do nosso header. Então, vai ter cor não precisa, porque a gente já colocou lá. Aqui nós vamos ter font size de 14px, line height de 24px também. Esse logo aqui, não coloquei ele no nosso HTML, então vamos colocar ele aqui. Então ele vai ser uma div, tá? Então aqui eu vou colocar a classe header logo. E aqui nós vamos ter uma imagem. E essa imagem vai ser a barra Assets, Icons. Então aqui eu vou selecionar o logo, que no caso é o Star Icon. Então coloquei aqui e vou colocar também
um parágrafo com o texto logo. Vamos ver como é que está aqui o nosso HTML, olha só. Então, eu criei essa classe Header Logo e agora eu vou colocar ela aqui na nossa estilização, tá? E vamos colocar background FFF. Só vou precisar do border radius aqui, que ele é de... Onde está? 12, não, 12 é o gap. Border radius 90. Então, border radius 90. Display. Não vamos precisar de display, na verdade. Vamos colocar a width, que ele tem width de 100 px. Tem display flex, justify content center, align items no center. E dentro do header logo, vamos colocar a estilização para o nosso parágrafo, que a estilização, vamos ver, é esta cor aqui, a cor do texto. Vai ter um text transform uppercase e um font weight de 700. Ok? Então essa é a estilização. Lembrando que as fontes families eu vou colocar lá no final, que eu vou fazer esse setup das fontes. Então vamos ver como é que está agora. Olha só. Tem um gap aqui, né, entre o logo e o ícone, né, entre o texto, o logo e o ícone de 12. Então eu vou colocar aqui um gap de 12 px. E daqui para baixo são 20. Então vai ser margem bottom 20 px no header logo. Tá. Agora a questão, beleza, sumiu essa cor aqui. Então nós temos isto aqui. E qual que é o padding que nós temos? Padding de 32 ali na esquerda e na direita também. Para o topo ele está 22 e para o bottom 39. Tá, então vamos fazer o seguinte. Aqui vai ser padding 20, 32, 39, vamos arredondar para 40. Então, o nosso header vai ter esses paddings aqui. Então, beleza. Então, como a gente está desenvolvendo o layout mobile, eu vou colocar aqui um dispositivo mobile também. Então, vou colocar Pixel 5 aqui. Aqui, esse SVG, parece que ele não está centralizado como deveria. Se eu botar um line height de 16 aqui só para teste no nosso texto. Ok, aparentemente então é isso. Então, no header logo P, nós vamos ter um line height de 16 px e faltou adicionar o nosso padding aqui, né? Que ele, no caso, ele está 16 acima e abaixo, 24 dos lados. Então, vamos colocar aqui a nossa classe header logo, vai ser um padding de 16 por 24. Vamos ver, olha só que belezinha. Só que esse 16, ele é referente, como a gente pode ver nesse Figma, que ele não está muito bem construído, é um 16 referente a essa caixinha branca que aparece. Só que o texto é maior que essa caixinha branca. O line height está errado. Então, o que eu vou fazer para não ficar com essa estilização errada? Eu vou pegar a altura, que no caso é 37, vou arredondar para 40. Então, o padding aqui no topo e no bottom, né, eu vou colocar ele como 0 e vai ter um min height de 40 px. Então, vamos ver aqui como é que ficou o resultado. Olha só, bem melhor. Então, tá bom. Então, esse é o logo. E esse logo aqui, ele já está com a margem bottom. Esse texto aqui desse H1 também, até, na verdade, eu vou aproveitar. Vamos dar uma olhada no Figma. Qual foram as fontes que foram utilizadas. Então, no logo foi DM Sans, Poppins, Inter, muita fonte, realmente é muita fonte. Então vamos voltar para cá
Agora que nós já temos essas estilizações, deixa só eu tirar esse ícone de maçã que ele não deveria estar nessa parte aqui do HTML. Ok, ok. Ele está com essa altura aqui por conta de um padding de 40 no bottom. Nesse momento, essa é a nossa seção de header. Bora partir aqui para o formulário. Então, nessas estilizações, eu vou colocar form e dentro de form vamos ter aqui H2. Então, o H2 ele vai ter uma font size de 24px, um font weight de 600 e essa aqui vai ser a cor do texto. Hashtag 27272i. Então essa vai ser a cor do texto. E aqui deixa eu até aproveitar e agrupar essas duas informações dentro de uma div. Então welcome back e a descrição aqui eu vou colocar eles dentro de uma div. E eu poderia colocar um display flex nessa div, poderia. Mas aqui para facilitar, eu vou só colocar uma margem bottom de 12 no nosso H2. Então vai ter uma margem bottom de 12 pixels. Então feito isso, eu vou colocar aqui a estilização da nossa descrição. Então form e após o form o parágrafo. Então nós queremos, na verdade isso aqui não vai funcionar, tá? Porque isso aqui não está dentro do form, da tag form. Então eu vou colocar aqui uma classe, vai ser form section, para eu utilizar aqui no meu CSS. Então ao invés de eu colocar o seletor da tag form, eu vou colocar esse seletor aqui, que é o form-section. Então vamos utilizar esse seletor. Então vai ser o form section, o H2 que é filho direto. Na verdade ele não vai ser filho direto, porque ele tem uma div. Então aqui ele tem uma div. Então vamos colocar dessa forma. E aqui este parágrafo, a font size dele vai ser 14 pixels. Vamos colocar uma height de 16 pixels. Então feito isso, nós vamos colocar aqui uma margem de 40, né? Na verdade, para fazer até melhor, fazer uma estrutura melhor aqui, então eu vou ter class form-section e eu vou considerar essa div aqui como um header. Então nesse caso, eu vou colocar aqui form-section underline header e vai ter aqui vamos tirar essa margem bottom do H2, que isso aqui vai virar gap, na verdade, né? Então vai ser um gap de 12 pixels, vai ser um display flex com flex direction column e vai ser uma margem bottom de 40 pixels. Margem bottom de 40 pixels. Então vamos ver como é que está nossa seção. Ok, a gente precisa adicionar aqui um padding top. Então 26 e 32 para as laterais e 28 no bottom. Então aqui vai ser o form section, vai ter um padding de 26 pixels no top, 32 na esquerda e na direita, e para baixo vai ser de 28 pixels. Então vamos fazer aqui o formulário. Então nesse caso, form section e a div que é filho direto de form section e depois disso form e o filho direto na tag form. Então coloquei esse seletor aqui, tá? Para a gente selecionar aqui a label e o input. Então vamos colocar aqui um display flex direction column. Ok. Vou também colocar algumas utilizações na própria tag de formulário. Aqui que vai ser o gap. Então vai ser um gap de 24. Então vai ser display flex direction column gap de 24, tá? Vamos ver como é que ficou aqui. Já ficou espaçado, beleza.
Então vamos selecionar agora a label para a gente colocar a estilização da tag label. E aqui vamos ver, então tem font size 14 px, font weight 500 e tem esta color aqui. Ok, então essa é a estilização da label. A label tem uma margem bottom de 8px, né? Tá, vamos colocar algumas estilizações agora no nosso input. Então, o input ele vai ter border radius de 6 pixels e o background desta cor aqui. Então, vamos colocar essa estilização. E aqui o padding, a gente pode ver, é esse aqui. Então, o padding ele vai ser 14 pixels, 50, 16 e 16. Então, esse é o valor do padding. E a cor de texto aqui, né? Vamos colocar então font size 14px, font weight 500, line height 16 e a color desse texto vai ser hashtag 7A8228A. Então, vamos ver aqui como é que está a nossa estilização. Olha só, interessante. Vamos colocar border none. Então tá bom. Type your email. Tá. E agora a gente precisa então colocar esse forgot passwords no canto direito. Então para isso eu vou colocar uma classe. Tá até escrito errado. É forgot passwords. Então eu vou colocar uma classe aqui que ela vai ser form section reset password. Então essa vai ser minha classe toda e vamos lá então colocar a estilização dessa classe aqui. Então, como é um link, o link ele tem display inline, então a gente vai precisar display inline block, margem left alto. Então tá bom. E agora a gente precisa então colocar um text decoration none para tirar esse underline. Vamos ver aqui qual o espaçamento que ele tem. Ele tem um espaçamento de 8. Então ele vai ter uma margem top de 8px. Qual vai ser a cor do texto aqui? Vai ser hashtag 777e90. Então vamos colocar esta cor aqui. Está com line height de 12 e font size 11. Então font size 11, line height 12 pixels. Então vamos ver aqui, olha só que belezinha. Tá, então a gente precisa agora do nosso sign in button. Então vamos fazer a estilização deste botão. Então ele vai ser uma estilização com a classe form section underline sign -in. Então, primeiro de tudo, depois de colocar essa classe aqui na estilização, nós precisamos lá no HTML colocar essa classe aqui no botão de sign in. Então tá aqui e vamos colocar a estilização. Então qual que é o background dele? Vamos copiar este background e esse border radius aqui. Vai ter um color FFF, vai ser um display flex, justify content center, align item center, qual que é a largura que ele está aqui, 312, então vai ser um width de 100% e um max width de 312, essa é a estilização. E o padding ele está aqui com 16 e 24, nesse caso a gente não vai precisar colocar o padding. Então, beleza. Falta aqui colocar então o border none. Tá, e precisamos colocar a altura, que nesse caso
48 pixels. Vamos ver então o layout, olha só que legal, só que porém ele não está centralizado. Então, display inline block, na verdade nem precisa, já que ele já está com flex aqui em cima. Eu vou colocar então um margem 0 alto para centralizar, beleza. Então, essa aqui é a nossa seção de formulário. A gente precisa de um espacinho aqui para a seção de login com mídia social. Então, só vamos consultar como é que está a nossa HTML. Então, a gente pode colocar essa margem bottom na tag form. Vamos então aqui criar o seletor para tag form. Na verdade, ele já existe, está aqui. Então, a gente precisa colocar uma margem bottom de 24 pixels. Margem bottom de 24 pixels. Vamos ver como é que esse layout se comporta. Olha só, ok, interessante. Então, vamos colocar essas estilizações aqui, além, é claro, do HTML. Então, vou colocar aqui uma classe que vai ser Social Media Login, vai ser o nome da classe aqui. Então, nós vamos colocar aqui um seletor nesse parágrafo também, vai ser o Social Media Login underline underline title. Ok. E nós vamos ter então uma outra div, que essa div ela vai ser composta de 3 imagens, né? Na verdade, podemos até colocar um botão. Então, vai ser cada ícone de mídia social vai ser um botão. Então, primeiro de tudo aqui, eu coloquei a imagem dentro desse botão e vamos importar aqui, primeiramente, a Apple. Então, vou até colocar aqui uma classe que vai ser Social Media Login Action. Então, vai ser o nome dessa classe. E vou agora duplicar 2 vezes, utilizando o atalho Alt Shift flechinha para baixo. Então, com isso feito, eu só vou mudar aqui o diretório das imagens. Então, vai ser icons/Google, vai ser também o icons/Facebook. Então, basicamente é isso. Então, vamos colocar estilizações para estes botões. Então, coloquei o seletor aqui. E vamos ver aqui, então, qual que é o border radius que foi utilizado. Acredito que a gente pode utilizar o 50%, né? Vou colocar, então, aqui, ó, border radius 50% para ficar redondo. Qual que é a cor da borda? Aqui, ó, border solid, 1px, hashtag 332218. Essa é a cor da borda. E tem alguma altura? Tem um padding, na verdade, padding de 10 em todos os lados. Então vai ser padding 10px. Então vamos ver como é que está aqui no layout. Olha só. Vamos colocar então o background color como none para remover. Background none. Background none. Ok. E agora vamos colocar uma classe nessa div aqui. Então vai ser o Social Media Container. Então vai ser Social-Media Login underline Container. Então vai ser essa classe aqui. Vamos colocar então o Container. E aqui então vai ser um Display Flex com Justify Content Center, Align Items Center. E qual que é o espaçamento entre cada ícone de mídia social? É de 20px. Então, vamos colocar aqui um gap de 20px. Beleza, beleza. Só que isso aqui só não está redondinho ainda do jeito que eu queria. E agora, então, só faltou colocar aqui em cada action o height de 42px e o width também de 42px. Beleza? Então, vamos colocar aqui, então, Social Media Login Title. Vamos colocar a sua estilização. Então, segundo Figma,
Então vai ter um font size de 12 px, font weight de 500 px e também vai ter um color de 71, 80, 96. Então, essa é a cor. Vai ter também text align center. Qual que vai ser a margem dele? A margem bottom vai ser de 20. Então, 20 px. E vai ser de 9 px das actions para o botão de sign up. Vamos colocar aqui no nosso action. Vai ser margem bottom de 9 px. Vamos arredondar para 8. Então vamos ver como é que está o nosso layout. Olha só, está começando a ficar bem próximo aqui do layout no Figma. Então vamos agora para a estilização do sign up. Então vou colocar uma classe nesse parágrafo. Vai ser social media login underline sign up. Então essa vai ser a classe. Vou colocar aqui o seletor e nessa estilização, qual que é a cor? Vai ser esta daqui. Esta aqui vai ser a color. Vai ter um text align center, font size de 14 px, font weight de 600 e um line height de 24 pixels. Então, fora isso, a gente tem um padding. Então vamos colocar esse padding aqui. Então padding de 10 px. Feito isso, agora nós precisamos colocar essa estilização da tag de link. Então no caso, essa aqui abaixo. Então vamos copiar a color, font size de 14 px, font weight 600, line height 24. Na verdade ele muda só a cor mesmo, então vamos colocar somente a cor de diferente. Vamos ver como é que está o layout. Belezinha. Faltou tirar o text decoration none. Ok. Então, está bem próximo do resultado final. Então, o que falta agora para nós finalizarmos essa construção? Falta ali a gente importar as fontes e a gente colocar esses dois tracinhos aqui na seção de login com mídia social. E para colocar esses tracinhos aqui no nosso texto aqui da seção de login e mídia social, eu poderia fazer com os pseudos elementos before e after, mas isso aí já é um pouco mais avançado, como esse é um tutorial para iniciantes. Então vamos fazer da maneira mais simples possível, que é colocando duas tags, uma para cada um desses tracinhos. Então aqui no nosso index.html, eu vou procurar onde está o texto e eu vou colocar uma div em volta desse texto. Tá? Então, dentro dessa div vai ter o texto e vai ter o span. E esse span, vou colocar ele como social media login underline divider. Vou duplicar e vou colocar um span após o texto também. Tá? Então, essa é a estilização. E aqui eu vou colocar nessa div, vou colocar uma outra classe, que vai ser o social media -login. Vamos colocar no LED aqui, vai ser underline title, e a gente tira a estilização, essa classe aqui do parágrafo. Então vou fazer desta forma aqui. Então nos estilizações, onde a gente tinha aqui social media login underline title, vai ser o parágrafo. Então vai ser essa estilização aqui, esse seletor na verdade, e aqui eu vou ter o seletor ali para div. Então que vai ser um display flex, align items center, justify content center. E qual que vai ser o gap que a gente vai ter aqui? Vai ser um gap de 24. Vamos colocar então um gap de 24. Ok, e agora a gente precisa colocar essa utilização do span.
coloquei aqui o seletor CSS de spam. Então, basicamente, vai ser um spam com um background. Ele vai ter a altura de 1px e qual vai ser a largura? 57, segundo o nosso Figma aqui. Então, 57, tá? Então, vamos ver como é que está aqui no nosso layout. Ok, só que por que o texto não está junto? Porque tem uma margem bottom no texto. Então, vamos passar essa margem bottom para a nossa classe de title. Então, olha só, está aqui os nossos tracinhos. Então, essa é a nossa estilização. Agora, passo final, a gente precisa colocar aqui as fontes. Então, eu acabei de adicionar as fontes aqui no nosso projeto. Vou mostrar para vocês como é que faz. É bem simples. Todas essas fontes são lá do Google Fontes. Então, você acessa o Google Fontes, pesquisa aqui a fonte que você quer. Por exemplo, vamos dizer que você queira a fonte Roboto. Então, você pesquisa, seleciona Roboto e você seleciona aqui o tamanho da fonte que você quer. Depois disso, aqui vai aparecer para você um link, tá? Que você pode copiar tudo e colocar lá na tag head do seu HTML. E aqui ele coloca para você também como que você deve colocar lá no CSS o fonte theme. Então eu fiz isso, coloquei nas classes que necessitavam das fontes e a linha, é claro, de eu colocar aqui de uma forma geral que todos os elementos devem ter a classe inter e os que não devem ter a fonte inter e os que não têm essa fonte. Aí eu coloquei individualmente e a gente chegou aqui nesse resultado final. Então é isso, videozinho longo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa o like aí. Se você gostou, deixa um comentário aí para incentivar nós. E é isso. Valeu, até o próximo vídeo.